Graça e paz, igreja linda. Quantos aqui foram abençoados essa tarde? Diga amém. Cara, vocês estão apanhando, hein? Pode sentar, fique à vontade. Vocês estão apanhando, hein? Mas apanhar é bom, amém? Quem apanhou aqui quando era pequeno? Foi bom ou não foi? Quantos aqui foram chamados para essa obra linda e maravilhosa? Diga amém. O Senhor tem um chamado na tua vida. Você foi escolhido. Amém? Fomos aqui incentivados a sair da frieza. Fomos incentivados a não deixar o inimigo mudar a nossa identidade. Deus reativou na nossa vida o sonho de ser 12 e ter 12. Isso é ótimo. Deus ativou em nós aqui o desejo de aprender o conhecimento para que possamos pregar o Evangelho. Tudo isso que está acontecendo aqui faz parte de um chamado e de um propósito que Deus tem na tua vida. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui porque nós acreditamos em você. Amém? Diga amém, amém de crente. Nós acreditamos em você. Mas a pergunta é, você acredita em você? Nós somos chamados para esse propósito tão extraordinário. Eu quero ler uma palavra com você que fica lá em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas vós sois raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Diga amém. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Diga amém. Você acredita nisso de verdade? Você acredita que foi chamado? Porque nós aprendemos aqui que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Você acredita que foi escolhido? Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida, sim ou não? Porque a palavra de Deus diz que o meu povo me honra de lábios, de boca, de palavra, mas o seu coração não está em mim. Quando Jesus fala isso, ele diz assim, que o meu povo fala uma coisa, mas o seu comportamento mostra outra muito diferente. E quem é chamado por Deus tem um comportamento de chamado. Nós falamos aqui que ninguém precisa estar pronto para ser um 12, nem ser um pastor. Mas quando eu fui chamado para ser 12, eu já fazia o papel de 12. Quando eu fui chamado a ser um pastor, eu já fazia o papel de um pastor, mesmo sem ter o título. Porque ninguém vai subir para o próximo degrau da vida sem antes fazer aqui o que você vai ter que fazer lá no próximo degrau. Porque só é chamado para os grandes lugares, e isso é em todo lugar. Quando se escolhe alguém para ser líder numa empresa, escolhe aquele que já faz o papel daquela vaga. O que eu estou falando para você, que não importa qual é o tamanho do teu chamado, não importa o qual grande é o teu chamado, o que importa é o valor que você dá ao teu chamado. Porque nós, pessoas, temos a tendência de se importar somente com aquilo que nós valorizamos. Se você não valoriza o teu chamado, você não vai se importar com ele. E você pode falar assim, eu acredito que eu tenho um chamado. Mas o que você tem feito por isso? Você foi incentivado a ganhar vida, a fazer uma célula. Hoje nós estamos vivendo a geração
que se especializou em dar desculpas. Vivemos uma geração que dá desculpa para tudo. Dá desculpa no trabalho, dá desculpa na faculdade, dá desculpa em casa e dá desculpa na igreja. E uma pessoa que acredita realmente que foi chamado não pode dar desculpa. Você acredita que tem pessoas prontas, preparadas para ter uma célula na sua casa? Ela não se acha capaz. Ela acha que não foi chamada. Quando eu digo nós confiamos em você, nós confiamos em você. Você sabe qual é a maior desculpa do momento? É uma coisinha chamada correria. Já viu essa? Já ouviu essa de alguém? Não veio para o culto por quê? A correria. Por que não convidou alguém? Cara, a correria nem deu. Tudo a culpa da correria. Cara, nem o Usain Bolt está correndo tanto como algumas pessoas aqui. Pelo amor de Deus. E essa é a desculpa do momento, correria. Deus te deu saúde. Deus te fez perfeito. Não te falta nenhum pedaço do teu corpo. Esse dia eu passei e eu vi um cara todo enfaixado, ele sem o braço. E eu acho que tinha perdido um pedaço do pé. E eu olhei e disse, misericórdia, Deus. Você é perfeito. Deus te deu uma família abençoada. Deus te deu um emprego abençoado. Você ganha um bom salário. Se você acha que não ganha, vai ganhar esse ano. Deus colocou coisas extraordinárias na tua vida. E você chama isso de correria. E usa essa desculpa para não fazer, para não cumprir o propósito do teu chamado. Você como pai, pensa comigo. Você que dá algo ao seu filho. E aquilo que você deu ao seu filho começa a prejudicar a vida dele. Começa a afastar ele de você. Começa a impedir ele de cumprir o propósito. O que você como pai faz? O que você como pai faz? Tira. Toma de volta. Cara, então muito cuidado. Porque você não foi chamado para ficar dando desculpas. Muito cuidado quando você dá uma desculpa para não cumprir o propósito que Deus te chamou. Porque você pode estar colocando em perigo aquilo que Deus te deu. Aquilo que o Senhor te deu. Mas eu creio em nome de Jesus que ninguém aqui vai perder nada. A motivação aqui não é você perder, é você despertar. Há 4 domingos, eu reparei uma coisa aqui na igreja. As cadeiras de trás, elas ficam vazias no culto de domingo. Isso nunca aconteceu aqui. E a partir de hoje vai mudar. Porque Deus está desatando os maiores líderes dessa cidade, dessa terra. Eu creio aqui, em nome de Jesus. Você que crê, dê um aplauso ao Senhor. Se expresse. Mas talvez essas cadeiras estavam vazias porque você estava na correria. E aí na correria você não conseguiu trazer ninguém. Eu espero que amanhã, no Fruto Fiel, ninguém venha com gracinha aqui de eu estava na correria, não consegui trazer ninguém. Vai voltar correndo para sua casa, buscar alguém. O apóstolo disse que vai botar alguém na porta. Deus escolheu você, querido. Eu vou lhe fazer uma pergunta. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu chamado hoje? Para a sua dedicação ao teu chamado. Se tu tivesse que avaliar você e a tua dedicação ao chamado que Deus escolheu para a tua vida, tu estava em quanto? De 0 a 10. Porque 1 Pedro diz, que eu li agora há pouco, que nós somos escolha de Deus.
para anunciar as grandezas do Senhor na nossa vida, que Ele fez na nossa vida. Então a pessoa desatada, nós estamos aqui para desatar a sua vida. E você precisa desatar no seu chamado. Ninguém vive o que Deus tem para ela se ela não crescer no chamado. O pastor Pindoval falou aqui ontem, o chamado é como um presente. Meu irmão, se você não abrir, se você não usar, se você não desenvolve. Quem não desenvolve o chamado, morre. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quem não desenvolve o chamado, morre. Cara, o chamado é uma oportunidade de vida. Não trate o seu chamado como qualquer coisa. Não trate o seu chamado como uma coisa insignificante, sem valor. Porque o chamado, ele é uma oportunidade de vida. Quando eu e você fomos chamados por Deus, quem nós éramos? Nada. Você era alguma coisa? Nós não éramos nada. O problema é que se eu estou aqui dentro e eu continuo vivendo a minha vida do mesmo jeito que eu vivia quando eu não conhecia Cristo, porque tem gente dentro da igreja que continua vivendo a mesma vida. Se eu continuo vivendo a mesma vida que eu vivia antes de conhecer a Cristo, eu ainda continuo sendo nada. Porque vir à igreja é necessário, mas não quer dizer que você está cumprindo o teu chamado. Porque cumprir chamado dentro da igreja é muito fácil. Deus te chamou para cumprir o teu chamado é lá fora. Quando você sai dessa igreja, quando você sai pelas portas, quando você entra no teu trabalho, quando você entra na sua faculdade, quando você entra na sua própria casa, esse é o chamado que Deus quer que você cumpra. Mas infelizmente tem pessoas brincando de chamado, tratando o que é santo, o que é bom e o que é perfeito de qualquer jeito. Cara, quantas pessoas queriam estar aqui e não conseguem? Mas Deus escolheu você. Deus escolheu a sua família para que você pudesse ser alguém escolhido por Deus, amém? As pessoas dizem assim: eu não me sinto pronto para pregar o evangelho, para ter uma célula. Você já ouviu isso? Eu não me sinto preparado. Eu ainda não senti no meu coração. Mas bote amor nas minhas palavras e o que eu vou dizer. Se você não se sente pronto, preparado para pregar o evangelho, ganhar uma vida e ter uma célula, me perdoe, mas talvez você não está preparado para entrar no céu. E eu deixei a célula por último, porque talvez tenha sim um motivo pelo qual você não tem uma célula. Talvez tenha, sei lá se tem, porque talvez tenha um motivo, mas pregar o evangelho e ganhar uma vida não há nada que impeça você. Nada. Tem uma discípula aí, líder de célula, que hoje vai, né? Ser 12. Eita, ripa lá, mano. 12. Que ela foi levar o irmão dela, porque o irmão dela estava com problema, ela não. E ela foi levar o irmão dela para receber ajuda. E na verdade quem foi ajudado foi ela, e ela que ficou lá até hoje. E foi num apartamento, numa salinha de 2x2, aonde o dia que vinha um visitante, tinha que um antigo sair para poder. Não tem desculpa, irmão.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: não tem desculpa. Eu queria que você se colocasse de pé nessa. E o mais importante, com tudo que você aprendeu aqui desde ontem, está aprendendo hoje, ainda vai aprender agora à tarde, aí é que não existe desculpa mesmo. Porque depois do que você ouviu aqui, nada mais impede você. Impede sim ou não? Não. Só se você não valoriza a oportunidade que Deus te deu. Se você não valoriza, continue. Mas se você valoriza, faça jus. Porque Deus te escolheu. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor nos chamou. Porque o Senhor acredita em mim. Porque o Senhor acreditou na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu não fiquei prostrado naquele lugar de derrota. O Senhor me chamou aqui para mudar vidas, para ser alcançado. E eu sei que o Senhor escolheu cada um que está aqui nessa noite. E hoje nós removemos a desculpa do nosso meio. Hoje nós removemos o medo. Hoje nós removemos tudo aquilo que nos empata de cumprir o nosso chamado e o nosso propósito. Em nome de Jesus, você que crê e concorda comigo, dê um aplauso ao Senhor.